Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Gente, eu vou pedir para a gente fechar as câmeras e fechar o microfone para a gente começar, né? Vou fazer a apresentação do palestrante. Primeiro eu vou dar algumas orientações, já tem algumas pessoas entrando, né? Então, só um minutinho, vamos lá. Pessoal, então, boa noite, meu nome é Luciana Nogueira, né, sou coordenadora adjunta do curso de Direito. Sejam todos bem-vindos ao nosso congresso Unifem, né, que está sendo realizado online. Eu gostaria de dar algumas orientações para a gente poder começar, né? Antes da gente apresentar o nosso palestrante, vamos orientá-los, né? Aí já tem até um recado, né? Microfones e câmeras deverão permanecer fechados durante toda a transmissão. E aí, as perguntas ao palestrante serão feitas pelo chat. Favor colocar no chat também o nome completo, a matrícula, o período, a turma, né? E o curso, né? Se amanhã à noite, no caso do direito, ok? Para a gente poder aferir as presenças e as horas complementares, as horas acadêmicas também que vão valer, né? Aquele que estudou de manhã, assistir à noite, vai computar, e vice-versa, ok? Então, essas são as primeiras orientações. Nós temos, né, hoje, o professor e pesquisador, Dr. Walisson Gomes da Silva. Ele vai tratar sobre direitos humanos e o sistema prisional. Ok? Eu vou falar aqui rapidinho sobre o currículo dele, tá, gente? Chama mini currículo. Ele é pós-doutorando em estudos da ocupação pela UFMG, doutor e mestre em estudos do lazer, UFMG, especialista em inspeção escolar pela FJ, especialista em psicopedagogia pela FUPEL, graduando em pedagogia pela Unifem, graduando em educação física pela UNEC e avaliador do INEP, MEC, pesquisador e professor. Então, professor, esse é o mínimo currículo dele, bem resumido, tá, galera? Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem ao máximo, ok? Façam suas perguntas, que ao final eu irei compilar as mesmas para o professor, tá? Então, vamos aproveitar ao máximo, essa é uma grande oportunidade para a gente fazer reflexões sobre o momento que a gente está vivendo, né? A grande diferença é estarmos nos qualificando, nos nutrindo de informações para podermos aproveitar ao máximo e nos qualificar nesse período, né? Porque a vida não pode parar. E esse vai ser o diferencial dessa retomada aí, ok? Então, faço votos aí que aproveitem ao máximo, não só hoje, como nos próximos dias, tá? Aproveitem para abrir os horizontes. E sejam bem-vindos a todos os cursos, né? Eu quero registrar aqui que nós temos alunos de todos os cursos. Temos professores também presentes, depois eu vou fazer esse registro aí, eu não vi quais professores estão presentes. Dá um oi para a gente e agradeço a presença de todos, a todos que estão nos auxiliando na realização. A Cássia, a professora Cássia está presente, muito bem-vinda. Nossa, com a sala cheia, deixa eu ver quanto, já estamos com 176, 177 participantes, tá bombando. Professor Alisson, seja muito bem-vindo, né? Um retorno à sua casa, né? Foi aqui que tudo começou. Isso. Então, você tem a palavra, eu vou interromper aqui a apresentação para você poder fazer as suas considerações aí. Seja bem-vindo, ok? Então, gente, com a palavra, professor Alisson Gomes. Ok, muito obrigado. Agradecer vocês pelo convite, né? Como você falou, sou ex-aluno aí da Unifem. Formei aí em 1997.
E então é um prazer muito grande estar podendo participar de uma aula hoje na, na universidade, né? No centro universitário. Então, gente, a minha trajetória, para a gente falar um pouquinho de direitos humanos, para vocês entenderem do meu lugar de fala, vou falar um pouquinho dessa minha trajetória. Eu formei na FEM em 1997, com 22 anos. Eu comecei o trabalho na educação clássica, espero que todos estejam me ouvindo, estão? Sim, tá ótimo. Já posso colocar aqui a projeção também do slide? Já, né? Deixar ele aí no cantinho. Então, eu comecei já no ano de 98, trabalhar com escola, e no ano 2000 eu tive a oportunidade de me tornar um pedagogo num centro socioeducativo, e foi aí que eu comecei essa trajetória de pedagogo social com a pedagogia clássica escolar, né? E aí eu confesso para vocês que nesse caminhar eu comecei a apaixonar mais pelo trabalho dentro da pedagogia social, mas nunca larguei a pedagogia clássica, no entanto que eu estou até hoje como professor, sou hoje professor universitário. E aí, nesse paralelo, eu fui trabalhar num centro socioeducativo em Ribeirão das Neves, considerado, na época, o centro de referência pela ONU no que diz as questões de lidar com um adolescente que tinha cometido ato infracional. Contudo, naquele momento ali, o centro chamava muito minha atenção pela quantidade de oportunidades que ele ofertava para os estudantes, para os meninos que estavam ali, e eu era vice-diretor, né, na escola clássica de uma escola que a gente não tinha um papel de ofício. Então, me incomodava muito gastar R$ 2.800 com esses adolescentes que tinham cometido um ato infracional, enquanto que a minha per capita anual na escola pública era de R$ 333, e no centro socioeducativo, R$ 2.800 por mês. E então, lá no centro socioeducativo, tinha piscina olímpica, sauna, academia de musculação, 6 cursos de qualificação, a escola clássica. E aí, por me incomodar bastante isso, e ao mesmo tempo esse centro ser administrado por padres, eu fui para um mestrado na filosofia social e política dentro da UFMG. E naquele momento eu achava que o problema daqueles meninos era, já que eles não acreditavam nas leis humanas, que de repente eles podiam acreditar no sagrado, mas graças a Deus, Deus me livrou disso, eu abandonei esse mestrado aí e fui por outros caminhos. Acabei me tornando conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte, depois me tornei conselheiro do CMDCA, e fui nessa trajetória, sempre na escola clássica, tradicional, e na pedagogia social. E aí surgiu o desejo de fazer esse mestrado em estudos do lazer, lá na UFMG, para eu compreender essa dimensão do lazer dentro daquele centro socioeducativo. Contudo, a Secretaria de Segurança Pública, na época, não me permitiu fazer a pesquisa dentro daquele centro, porque, segundo eles, o resultado da minha pesquisa sairia em ano de eleição, e aquilo não era bom, dependendo do que eu apresentasse. Né? Eu nunca vi uma pesquisa atrapalhar políticos, mas, enfim, não me permitiram fazer, e eu fui parar nessa instituição que eu vou apresentar para vocês, e aí eu vou traçar essa ideia dos direitos humanos e o sistema prisional APAC, que é um sistema que eu pesquiso até hoje, né? Eu já concluí um pós-doc falando também dos direitos humanos, mas das pessoas com necessidades de locomoção, mas vou fazer agora um segundo pós-doc, que é discutindo essa questão da administração do sistema prisional, das dificuldades. Então, vamos apresentar os slides aqui e ver como é que fica o entendimento. E aí, se puderem também, pode ir colocando as mensagens aí do lado, que a gente vai dialogando, não tem problema nenhum, não. Então, é isso, né? Eu sou professor Alisson, trabalho na UENG, sou coordenador de uma pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, parceria do ISTA com o Instituto de Direitos Humanos, e também leciono em algumas outras faculdades. Então, essa aqui é a imagem da APAC, da unidade prisional que eu pesquisei em Santa Luzia.
Vamos ver se vocês acompanham o meu mouse aí, para vocês entenderem um pouco da diferença, quem já conhece o sistema prisional, do prédio clássico ali, que o Foucault fala, né, do panótipo de Foucault, e desse prédio aqui. Aqui nós temos a chegada ao presídio, esse prédio aqui, ó, é um local onde as famílias chegam e serão recebidas aí, tendo chuva ou tendo sol, elas estarão acolhidas debaixo desse telhado. No sistema prisional clássico, a gente não vê isso. Do lado de cá, nós temos os alojamentos, lá são chamados de alojamento, no presídio comum é chamado de pavilhão. Aqui são alojamentos, cada alojamento desse aqui é composto por celas, e cada cela é composta por 5 camas, então são 5 presos. Lá também esses caras são chamados de recuperandos. Uma palavra que eu não gosto, porque eu entendo que recuperar, a gente recupera um objeto. Né? Pessoas a gente não recupera, pessoas a gente ressocializa, pessoas a gente reeduca, mas recuperar é uma palavra que eu não gosto, mas quando o método APAC foi criado, foi assim que eles entenderam que deveria chamar. E para mim são sujeitos. Então aqui, onde o meu mouse está, é onde o pessoal do regime fechado desenvolve as atividades, eles trabalham o dia todo, desenvolvem. Aqui embaixo tem um refeitório, do lado de cá a escola, a biblioteca. Aqui passando já é o regime semiaberto, né? Isso aqui é o regime semiaberto. Hoje aqui tem um muro que já divide o pessoal que está albergado, que sai para trabalhar e só volta para dormir. E aqui embaixo eu tenho as instituições que amparam essa APAC, né? A FEBAC, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o projeto Novos Rumos, o Ministério Público, o próprio governo do Estado, governo do Maranhão, uma instituição norte-americana religiosa, né? A Fellon Presion, ou algo assim, eu sempre falo errado esse nome, a União Europeia, Fiat, a AVSE, que é uma instituição italiana, a AVSE Brasil, o Sistema Prisional Mineiro, o Sistema Prisional do Maranhão, que está muito forte, entre outras instituições que vocês podem ver aqui embaixo, o SENAC, entre outros. Então, a APAC, para a gente falar dela e a gente falar do sistema clássico, é importante a gente entender que a APAC tem um amparo de várias instituições que o sistema prisional comum não tem, ok? E eu sou membro de algumas instituições de pesquisa, esse aqui é um deles, o LabTrab, né, que é o Laboratório de Estudos, Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG. E aí, gente, quando a gente começa a discutir direitos humanos, a gente já pensa logo em criminalidade e criminoso. A ideia das pessoas sempre é essa, direitos humanos só lida com criminoso. Com o tempo, as pessoas vão entendendo que não é só isso, né? Direitos humanos lida com as pessoas que estão aí enfrentando os problemas do Covid, direitos humanos lida com as pessoas que estão aí tentando estudar, direitos humanos lida com tudo, né? No nosso cotidiano, está entrelaçado na nossa vida e não está só tratando de pessoas que estão aprisionadas. Então, né, quando a gente fala de criminalidade, tem os acadêmicos que vão discutir, né, do direito, da pedagogia, da psicologia. A gente vê muito dentro da academia centrado em um grupo específico, né, geralmente é o direito, é a antropologia, é a psicologia, é a sociologia, mas existem outras áreas do conhecimento que também discutem o sistema prisional, discute esse aprisionamento, né? Eu sou um pedagogo, sou também formado em educação física e estou aí discutindo o sistema prisional. E, então, um dos problemas que eu vejo que são recorrentes dessa criminalidade, né, que ocorrem é a desigualdade social, a educação básica deficitária, os espaços públicos de cultura e lazer degradados, a falta de investimentos em prevenção, e aí eu coloquei até entre parênteses o programa Fica Vivo, que foi criado como programa de controle de homicídios, né, quando foi criado em 2002, e que hoje eu tive a oportunidade de ser técnico desse programa e vi que esse programa ele é muito importante, muito interessante e que atualmente querem acabar com ele.
nós temos também a falta de investimento nas polícias administrativa e judiciária, morosidade da justiça criminal e ineficiências dos sistemas socioeducativo e prisional. O sistema socioeducativo, a única coisa que eu acho que ele não é educativo. E o prisional também me incomoda bastante pensar que para educar ou ressocializar uma pessoa, eu preciso tirá-la do convívio da sociedade, né? Eu não sou abolicionista, não é isso, tá? Mas eu penso que existem algumas coisas que precisam ser pensadas dentro desse contexto do sistema prisional, porque quando a gente vê algumas pessoas inflamadas falando que o sujeito tem que ser preso, tem que ficar lá na cadeia, tem que morrer ali, mas a gente sabe que a realidade brasileira não é essa, essas pessoas vão sair. O Brasil não tem pena de prisão perpétua. Não que o sujeito fique preso para o resto da vida, porque eu entendo que o Brasil tem sim uma prisão perpétua quando o sujeito fala que ele é egresso do sistema prisional e que todos nós vamos olhar para ele com desconfiança, que ele vai ter dificuldade de arrumar emprego, né, e que ele vai ser estereotipado. Isso aí acontece, isso para mim é uma prisão perpétua, né? Uma vez que ele teve Infopem, sempre vai ser olhado como aquele sujeito com desconfiança. E aí a gente pensar nesses modelos prisionais que nós temos é muito interessante. E aí eu resolvi estudar esse modelo APAC, porque ele tinha algo que eu buscava no centro socioeducativo. Ele tinha os jovens com a faixa etária que eu queria pesquisar, e ele tinha também esse espaço que privilegiava o lazer. Então, eu vou para uma APAC, vou para a APAC de Santa Luzia, que é a APAC do Estado, que tem a melhor infraestrutura, né? A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, uma entidade civil de direito privado, vocês devem estar vendo aí no slide. E essa APAC é considerada pela ONU uma instituição prisional que zela pelos direitos humanos. Eu, particularmente, acho que ela é a instituição prisional que menos viola os direitos humanos, né? Porque, querendo ou não, o sujeito está preso, está fora da sociedade e é complicadíssimo, como eu já falei, pensar nessa reeducação isolando ele para tratá-lo para ser reinserido. Eu acho que tem um equívoco aí. Então, essa aqui é a entrada, esse aqui é o galpão que eu mostrei para vocês, onde as famílias ficam aí esperando o momento de entrar para fazer as visitas. É o método APAC. Eu comecei a pesquisar, cheguei na APAC no ano de 2012, e depois que eu estava lá fazendo a pesquisa, fui convidado a me tornar membro da diretoria, então passei pelo Conselho Fiscal, virei diretor de patrimônio e saí da APAC como diretor geral, que eles chamam lá de diretor-presidente. Isso tudo é trabalho voluntário, tá, gente? A APAC, uma das diferenças dela do sistema prisional para ela é justamente isso. Um preso na APAC custa R$ 1.055. No sistema prisional comum aqui de Minas Gerais deve estar em torno aí hoje de uns R$ 3.500, R$ 3.200. E aí, quando a gente pensa em APAC e sistema comum, a gente vai verificar também o índice de ressocialização, que é aquele acompanhamento que fazem nos 5 anos pós saída do presídio. O índice da APAC está hoje em torno de 65% a 80%. Na minha unidade lá de Santa Luzia, nosso índice era de 80% de ressocialização, enquanto que o sistema clássico é em torno de 15%. E aí esse sujeito que custa menos, ele tem uma resposta muito melhor para a sociedade do que aquele sujeito que está lá dentro do presídio. E aí eu acho que é o método que faz essa diferença, né? Esses 12 pilares, a participação da comunidade. Para mim, isso é o fundamental. É para essa comunidade começar a desfazer esse estereótipo de quem é aquele sujeito preso. Porque
as pessoas não entendem, não gostam de perceber dessa maneira, mas se a gente for pensar, todos nós já cometemos algum tipo de crime. Uma caneta que a gente leva da Unifem para casa, que não nos pertence, é um crime de baixo potencial, mas eu entendo que é um crime. Né? Não pertence a mim, eu levei, é um crime. Então, de toda maneira, nós, se formos olhar desse jeito, a gente também já é criminoso, e aí a gente deveria repensar essa forma de olhar o outro, né? De tentar compreender o que levou aquele sujeito a cometer determinado crime. Então, a participação da comunidade é algo importantíssimo. O recuperando, ajudando o recuperando, é um preso que já está mais antigo, que vai ajudar aquele preso que acabou de chegar, e o cara, quando chega na APAC, que ele não vê ninguém armado ali para contê-lo, ele já começa a se sentir livre. E aí você começa a observar, e eu fiquei lá 8 anos observando isso, os que estão chegando, eles começam a ficar observando os muros, os locais que eles podem fugir. Então, esse recuperando, ajudando o recuperando, faz um trabalho fantástico, que é esse de acalmar o coração desse sujeito que quer ir embora. O trabalho, né? Lá dentro da APAC, o trabalho é obrigatório para aquele sujeito que está no regime fechado, no semiaberto e no aberto. Então, é considerado laboterapia, mas ele faz uma oficina que vai aprender marcenaria, vai aprender funilaria. Lá em Santa Luzia, na época, eu coloquei uma oficina de lanternagem de carro. Vai aprender também a colar palitinho de picolé, que eu acho que aquilo ali é ocupação do tempo livre, né? Que a pessoa não sai dali aprendendo nada, mas ele vai aprender igual no sistema comum a colar palitinho de picolé e fazer cesto de roupa, né? Que é justamente para ocupar o tempo e levar um mês para fazer um cesto de roupa de palitinho, para ele ter a cabeça ocupada com alguma coisa. Lá tem isso também, a ocupação do tempo, um tempo inútil. Lá tem a religião, que é algo que me incomoda e que eu fiz a minha pesquisa de doutorado tentando compreender essa religião lá dentro, justamente porque o cara só podia ter o lazer se ele tivesse cumprido os ritos religiosos. E a gente está num país supostamente laico, então isso não poderia ser cobrado. Mas para ir para a APAC, o preso tem que falar se ele é católico ou evangélico. Se ele falar que é ateu, a APAC não o aceita. O quinto pilar, assistência jurídica, nós tínhamos isso lá, funcionava muito bem, assistência à saúde, o sétimo, que é a valorização humana, que é esse papel que a gente faz de educador, que pode ser um pedagogo, como pode ser um sujeito da comunidade que tem alguma habilidade, que vai lá ensinar para esse recuperando, igual nós tínhamos um senhor que era um Tá todo mundo off, mano. Cadê os caras? Tá todo mundo off, só tem um aí me ouvindo? Não, tá todo mundo ouvindo, professor. Gente, pessoal, eu tô te ouvindo. Então tá bom. Então, o pessoal tá ouvindo. Então vamos continuar. Tá ótimo o som, pode continuar, tá bem bacana. Então tá bom. Então, o sétimo pilar é essa valorização humana, né, que é essa capacitação profissional, a terapia da realidade, que a gente discutir com eles os atos que eles cometeram. O oitavo é a família, né, a família do recuperando, a família da vítima. Nesse período que eu fiquei lá, nós discutimos muito a família do recuperando, ela era muito assistida, ela era próxima, ela era parte desse processo, mas a família da vítima, infelizmente, eu não vi ela sendo tratada dentro da APAC, não. Ela ficou muito dentro da ideia do método, mas na prática pouca coisa foi discutida sobre isso. O nono pilar é o educador social, né, e o curso de formação, que é outra coisa importante, a pessoa entender o que é uma APAC, porque se via pessoas chegando da APAC e assustando, porque o rapaz que está preso está comendo de garfo e faca. Uma moça me perguntou, mas eles comem de garfo e faca? Eu falei, você queria que eles comessem com a mão? Como que é isso? Me explica. E lá eles comem, eles mesmos fazem a comida, eles mesmos fabricam o pãozinho que vão comer, eles mesmos fazem o bolo, o café, que vai ser servido para juiz, promotor, ou qualquer um de nós que formos lá visitar uma APAC. O décimo pilar, que é o centro de referência, que é a própria APAC. O 11º é o mérito, né, a comissão técnica composta por funcionários
e recuperandos, que vão discutir sobre um colega que cometeu um delito. Isso é muito importante, eles entenderem que tem um deles ali discutindo o que ele cometeu, a falta que ele cometeu, e que ele não vai ser julgado injustamente. Isso é muito importante. E aí eu volto na religião, lá no 12º pilar, que é a jornada de libertação com Cristo, que só ela aqui dava para a gente falar mais de 1 hora. É uma outra coisa que tem lá dentro, eu não concordo muito, mas faz parte do método. E a APAC, não sei se eu já falei, me perdoe, mas ela foi criada em 1972, lá em São Paulo, ela não deu certo lá. Em 1986 foi criada a primeira APAC aqui em Minas Gerais, na cidade de Itaúna. Nós temos mais de 33 APACs em funcionamento hoje em Minas Gerais. Quando eu saí da APAC ano passado, tinha mais 34 em processo de implantação só em Minas, e Minas Gerais virou a referência. Ela exporta hoje esse modelo APAC, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Nós recebemos visita do pessoal da Argentina, do Chile, de Portugal, Costa Rica. Costa Rica já tem uma APAC em funcionamento e funcionando muito bem. Estados Unidos já está implantando a primeira APAC. Espanha e alguns outros países espalhados pelo mundo aí que estão constituindo a APAC, por ela estar na ONU como esse modelo, como essa referência. Fora de Minas Gerais, um estado que está adotando a APAC com muito compromisso é o Maranhão, né? O Maranhão já tem 2 APACs e eles têm desenvolvido e têm investido bastante na APAC, inclusive no que diz respeito à educação. Nós, por exemplo, em Santa Luzia, começamos a ter uma educação formal, uma escola dentro da APAC em 2012, quando eu chego lá. Até então era uma educação não formal, vamos dizer assim, ou educação social, como eu gosto de falar. E aí o Maranhão já entrou com tudo, fazendo muito bem feito, fazendo muito bacana, um compromisso muito legal com essa proposta. Aqui é um quadro de atividades para vocês entenderem, né, como é que funciona o cotidiano dentro de uma unidade prisional, e eu trago isso para vocês entenderem justamente a dinâmica e o respeito aos tempos, né, desse sujeito preso. 7 horas da manhã ele está fazendo oração, mas ele acordou às 6 da manhã, limpou o alojamento dele, arrumou a cama dele, e às 7 horas eles se encontram no refeitório para fazer uma oração, depois tomar o café, às 8 eles começam a atividade de laboterapia, ou a escola. Alguns vão para a escola, outros vão fazer a laboterapia e depois troca, né, por causa dos espaços que não tem condição de todos estarem ocupando os mesmos espaços no mesmo tempo. E aí a oração aparece aqui às 7 horas da manhã, mas essa oração está aqui às 7, está aqui às 10h30, quando eles param para fazer um lanchinho, está aqui ao meio-dia, quando eles param para almoçar, está aqui à tarde, no café da tarde, está aqui de noite, às 18 horas, quando vão jantar, e às 20 horas, quando vão dormir, fazem a oração também lá dentro do quarto. E se a gente chegar lá para visitar, eles vão fazer uma oração para a gente. Vocês vão ver foto aqui. Então, eu brinco que eles rezam para orar depois, né? Ou vice-versa. E aí eu fico me questionando que, às vezes, isso parecia um teatro dentro da PAC, né? Será que aqueles caras estão buscando uma transcendência mesmo, ou eles estão fazendo algo que agrada juiz, que agrada promotor, que agrada todo mundo e que é bacana, e que as pessoas saem de lá emocionadas, chorando, porque está acontecendo um processo de ressocialização? Então, isso aí foi uma segunda pesquisa que eu fiz lá dentro. Só para orientar aqui, a primeira pesquisa, né, eu pesquisei sentidos e significados geradores das atividades de lazer. Nessa segunda pesquisa, os sentidos e significados gerados através das atividades religiosas, que eles lá não gostam mais de falar religião, falam espiritualidade, mas na prática o que acontece lá é religião, é doutrinação, uma instituição que é criada dentro da pastoral católica, né? Pastoral carcerária da Igreja Católica em 72, mas que hoje tem um grande índice de pessoas que se denominam evangélicos lá dentro, mesmo não sendo, mas se denominam porque acham que é mais interessante. E aí o Gessé de Souza, que faz uma discussão muito bacana, quando ele fala disso, lá do livro dele, No Decente Malandro, né, a Ralé Brasileira, e a gente pode entender isso lendo Gessé.
Então, eu desenvolvo essas duas pesquisas, e para falar das pesquisas eu tenho que falar dos sujeitos, né? Aqui tem a porcentagem que nós tínhamos lá de pessoas, percebem que de 18 a 40 anos é a predominância, né? E mais 70% dessa população, a porcentagem de cor, que aí eles que falavam, né, qual que é a cor deles, vocês percebem aí a predominância de pardos e negros. Isso aí eu acho que vale uma reflexão muito grande, né? Por mais que a nossa sociedade tenha uma predominância de pardos e negros, a nossa população é maior, eu acho que simplesmente falar que a maioria das pessoas que estão pagando, cumprindo pena, são pardas e negras por isso, eu acho que não é o caminho. Eu acho que vale a pena a gente observar isso, porque a impressão que eu tenho que às vezes a justiça no Brasil ela tem cor, ela escolhe, sabe? E isso me incomoda bastante. E não só a justiça, né, mas toda essa sociedade nossa, a própria escola também que começa a fazer essas distinções. Isso eu acho que merece um estudo muito maior e mais bem aprofundado. A porcentagem da escolaridade, ela é boa na APAC, quando você olha que 37% já tem o nono ano concluído, já 38% tem o ensino médio, mas é justamente porque eles são obrigados a estudar. E quando eu estive na APAC, eu consegui, inclusive, levar uma faculdade lá para dentro, então isso vai melhorando o índice, porque o cara concluiu o ensino médio, ele está ali fazendo a EJA, concluiu o ensino fundamental, foi para o ensino médio, ensino superior. Então, essa oportunidade que ele tem ali dentro, ele não tem dentro do sistema prisional comum, ou ele é mais restrito, né? Não são todos que estudam no sistema comum, e no sistema PAC é obrigatório que todos estudem. Então, se eu tenho uma população de 200 presos, os 200 presos estarão estudando, se eles não tiverem ensino superior. A PAC só não tem ainda o mestrado e o doutorado, mas lá, como já tem o ensino superior, eles precisam fazê-lo também. Aí muita gente me pergunta, lá não tem arma, não tem isso, essa segurança toda, então os crimes são de baixo potencial. Não, aí eu trago aqui, num período de uma das pesquisas, eu acompanhei de perto 123 apenados, e esses 123 apenados tinham cometido esse crime. A gente vê a predominância do tráfico de drogas, depois do matar para roubar, né, associação ao crime, e o assalto à mão armada. Então, nós temos ali dentro pessoas com todo tipo de crime. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu cheguei na PAC, eu conheci um rapaz lá que tinha 132 anos de pena para cumprir, e ele já estava com 44 anos, 12 anos no regime fechado, e a progressão dele estava prevista para sair só agora, 2019. E aí eu conversei com ele, né? Falei, por que você está aqui? Por que você não foge? O papel nosso de pesquisador é esse, né? Provocar para saber o resultado. Para ver qual a resposta, desculpa. E aí ele falou assim, por que vocês me chamaram pelo nome? Eu falei, como assim? Me explica isso. Ele falou, olha, quem me chamava pelo nome era minha mãe. Virei criminoso, eu tinha um apelido, minha esposa já me conheceu por apelido e sempre me chamou por apelido. Eu virei preso, eu passei a ser chamado por um número, pelo meu Infopem. Quando eu cheguei aqui, vocês me mandaram olhar nos olhos de vocês, me chamaram pelo meu nome, me tratam pelo meu nome. A partir daí, eu resolvi que eu ia mudar de vida. E aí eu não acreditei muito naquele rapaz, mas teve uma audiência lá, as audiências nessa época aconteciam dentro da PAC, e aí ele foi sentenciado a mais 10 anos. Na conversa, o promotor falou de um outro crime, e ele falou, não, foi eu, pode me condenar, quero sair daqui sem dever nada. Então foi nessa hora que eu passei a acreditar naquele homem. E aí ele ficou lá para cumprir todas as penas, o promotor ficou incomodado com aquilo ali dele, né, apresentar aquele que tinha cometido o crime, começou a ir lá, conversava com ele, chamou ele para participar de algumas outras atividades com outros promotores, com outros magistrados, e
Depois o próprio promotor pediu a redução de pena dele, ele ia ter progressão agora em 2019, acabou tendo progressão de regime, foi para o semiaberto no ano de 2016. E vem fazendo um trabalho muito bacana, inclusive indo para presídios, conversando, contando a história dele. Esse cara assaltou 42 bancos em Minas Gerais, foi convidado para participar, segundo ele, daquele assalto lá do banco em Fortaleza, né? E não quis participar, e está aí fazendo um trabalho bem bacana. Então eu vi que a PAC ela proporciona realmente uma mudança no pessoal, e em grande parte dessas pessoas, né? Justamente porque elas são valorizadas, elas são tratadas como sujeitos e não são assujeitadas, a grande maioria. Infelizmente acontece isso, a gente ainda percebe que alguns ficam assujeitados, e mesmo quando eu fui o diretor-presidente, eu tentei mudar isso, e a gente percebe que a gente comete falha também, tanto quanto os outros que passaram antes da gente. Mas ainda assim eu vejo esse modelo como um modelo que oportuniza, né, que cumpre mais essa questão dos direitos humanos, colocando essa pessoa com responsabilidade na cogestão do presídio. Quando você pensa que um preso do regime semiaberto vai levar um preso do regime fechado ao médico, é uma coisa que a gente acredita que aconteça, e acontece, né? Quando a gente acredita que é um preso que está na portaria com a chave do presídio todo na mão, a gente não acredita, isso acontece. No ano de 2014, nós tivemos lá um resgate, e entraram 8 pessoas fortemente armadas, abriram a PAC todinha, foram lá no regime fechado, vocês viram aqui como é que é grande a unidade, foram lá no regime fechado buscar uma pessoa e vieram deixar a PAC inteira aberta. Fugiu um, 199 continua lá dentro, vieram trancando as portas. Então a gente fica cada vez mais intrigado com esse sistema. Dentro das minhas pesquisas, quando eu pesquisei o lazer, as categorias foram a televisão, o futebol, a academia de ginástica, a capoeira. A televisão foi muito interessante, que eles, né, nessa construção de sentido, e aí eu usei Vygotsky, Fernando Rey para trabalhar isso, essas pessoas falavam, um deles falou assim, olha, aqui quando eu estou vendo televisão, a oportunidade que eu tenho de sair da cadeia sem fugir. Eu vou lá no Japão, eu vou lá na Itália e volto. E estou aqui, isso, segundo ele, oxigena a minha mente, eu fico mais calmo, eu fico tranquilo, porque eu tenho a oportunidade de conviver com coisas que estão acontecendo lá fora. Um outro fala comigo do processo, ele fala, quando eu cheguei no presídio, porque eu tinha a oportunidade de ver televisão, falava lá aqueles programas de jornalismo sangrento, eram aqueles que eu queria ver, eu ficava doido para ver um corpo caído, para que lado que o sangue corria. Hoje, eu vou para a televisão todo domingo assistir um programa que fala de empreendedorismo, porque eu entendo que eu vou sair daqui como um ex-criminoso, que eles não vão me dar emprego. Então, eu quero aprender aqui nesse programa de pequenas empresas aí, o que eu posso montar quando eu sair daqui para eu não ter que passar por esse constrangimento das pessoas me negarem o emprego. Então, eles foram reconfigurando, e a gente observava que era importante esse momento de lazer lá dentro. A bola, por exemplo, era uma coisa que tinha regra, né? Eles faziam as regras, mesmo que se tivesse alguém ali dentro que tivesse um certo conflito com o outro, no futebol não podia acontecer nada, não acontecia, se tratavam com respeito, criavam as regras e respeitavam as regras. A academia de ginástica era um momento que os novos ajudavam os mais velhos e que tinha essa interação, né, de gerações ali dentro, coisa que muitas vezes não acontecia aqui fora. E a capoeira foi dada por um professor da UFMG, o professor Walter Ude, meu orientador de mestrado, de doutorado. O Walter Ude, ele é mestre de capoeira também, então ele foi dar capoeira, mas antes ele contou toda a história da capoeira, como que surgiu, e aí foi muito interessante que um rapaz que tinha falado comigo, que era pardo, me procurou e falou assim, professor, vou usar as palavras dele, vocês até me desculpem, professor, porra nenhuma, eu não sou pardo, eu sou negro, eu sou preto, e eu quero que mude aquilo ali que você pediu, porque agora eu estou entendendo as minhas raízes, e eu quero respeitar isso, e vai ser
a força que eu terei para, quando sair daqui, ensinar capoeira para os meninos lá da favela, para que eles tenham uma oportunidade, disciplina, para que eles não venham a cometer os mesmos crimes que eu cometi. E isso, para mim, foi muito importante ouvir, né? E acompanhar esse rapaz. Ele ainda está preso até hoje, mas eu busco contato com ele com frequência. E a segunda pesquisa, eu pesquisei o lazer, a religião, o sagrado, né? O profano do lazer, o lazer profano dentro do presídio, a religião, ou espiritualidade, como eles falavam, mas o que eu percebia lá era justamente essa questão do tensionamento. Só pode ter lazer se fizer os ritos religiosos. E foi muito bacana também. Como eles não gostavam de falar de religião comigo, eles falavam de espiritualidade, se sentiam desconfortáveis por saber que a APAC era uma instituição católica e eles estavam ali se denominando evangélicos, eles tinham medo de alguma represária. Eu usei da fotografia, né? Eu dei um curso profissionalizante para eles, selecionei 16 e dei um curso profissionalizante, soltei essas máquinas fotográficas, uma na mão de cada um, e mandei eles fotografarem lá dentro tudo que eles achavam que fosse lazer, tudo que eles achavam que fosse sagrado, ou profano, e surgiram fotos magníficas, né? Fotografaram as coisas óbvias também, uma imagem de Cristo na parede, fotografaram um momento que eles estão jogando um ping-pong, mas fotografaram uma árvore e discutiram aquilo ali como uma gênese, fotografaram um sapato e fizeram uma discussão sobre o sapato, Deus e o sagrado, fizeram também outras discussões com relação ao próprio corpo, né? Como o corpo sendo algo sagrado, a questão de como se apresentam. Foi muito bacana essa oficina. Aqui é um momento de oração. Esse aqui é um momento de oração quando tem alguém indo à APAC pela primeira vez. Eles fazem uma oração que chama bênção sobre bênção, abençoando as pessoas que foram lá conhecê-los. Esse aqui é o curso que eu dei lá de fotografia, esse aqui é um aluno meu de extensão. São falas deles, né, e eu faço alguns grifos aqui quando eles falam, nós somos praticamente a mesma coisa que Jesus, porque o que ele viveu, nós estamos vivendo também, né, e eles falam, um deles falou comigo assim, olha, professor, tá certo, a gente precisa ser punido, a gente precisa pagar pelo que a gente fez. Se a gente for pensar, Jesus Cristo teve uma punição muito pior que a gente, que ele não foi preso, eles mataram ele. A gente está sendo preso e a gente vai ter uma segunda oportunidade de recomeçar a vida, né? Isso aí vai lá no campo da hermenêutica dialética e eles começam a fazer algumas discussões nesse campo que é muito interessante. E aqui tem um outro que fala justamente da coisa da cobrança que tem que ter, que é um momento necessário. Se não fizer a oração, eles vão ser punidos, vão perder o momento do lazer, e aqui eles estão no refeitório, na hora do almoço, fazendo a oração para almoçar. Aqui são fotos produzidas por eles mesmos. Aqui tem um rapaz com a mãe no dia da visita. Essa aqui é a árvore, as coisas óbvias, né? A Bíblia, o canto católico, uma flor no barranco, e eles falam que Deus está ali presente até no abismo, e os animais que eles falam que não fazem distinção se eles são criminosos ou não, e vai uma discussão muito bacana a respeito disso aí. Outras fotos, o trabalho, o próprio pé, né? O pé de Cristo na cruz aí, um rapaz fazendo leitura da Bíblia, de frente à quadra, o alojamento todo bem organizado, né? O que a gente chama de cela, do sistema comum. Aqui também mais fotos do momento de trabalho, né? A padaria, o crochê, que eu acho fantástico, eles fazendo crochê, tem aquela coisa do machismo, né? E dentro que o homem não faz determinadas coisas, que determinadas coisas são de mulheres, na PAC fazem porque querem, porque eles têm o direito de escolher qual atividade vão fazer. Então, estão fazendo o que querem e o que têm desejo. E aí, gente, é isso.
o meu muito obrigado. Eu não sei se o meu tempo era esse mesmo, 45 minutos. Estou aberto agora para perguntas. Aqui são os meus contatos, fiquem à vontade para fazer contato. Gosto muito de trocar ideia com todo mundo. E acho que eu posso tirar isso aqui agora, né, da tela. Não posso, Luciana? Pode deixar um pouco. Pode deixar? Pode deixar que a pessoa copia. Pode, a gente tem mais tempo. Você quer finalizar? A gente tem até o Tem, temos mais tempo, uai? Então tá. Temos. Eu Que tenho bom. algumas perguntas já, algumas considerações, mas às vezes, para não, né? Às vezes, se tiver que ocupar Deixa eu muito falar um tempo, pouquinho dessa questão da administração da PAC. Né, gente? tá, fique à vontade. Para vocês, uma PAC que tem 200 presos, ela tem no máximo 19 funcionários assalariados. E uma diretoria que é composta de até 14 pessoas voluntária. Esses 8 anos que eu fiquei lá, eu fui voluntário. É voluntário e, ao mesmo tempo, eu estava tendo uma troca, né? O meu pagamento era esse conhecimento que eu tive dentro da PAC, porque a gente não aprende só na universidade, a gente aprende nesse espaço social de troca, e eu aprendi muita coisa boa dentro da PAC. São pessoas ali muito inteligentes e pessoas também que não tiveram a oportunidade que muitos de nós tivemos, né, de ir para a faculdade e de ter, às vezes, pessoas para nos orientar. E aí, administrar uma PAC dessa, com o baixo recurso que tem, é algo penoso. Eu pretendo discutir isso agora numa outra pesquisa, justamente falando desse recurso ínfimo que temos e do trabalho que é feito na PAC, que é muito bacana. Outra coisa que eu acho e que eu queria ter mudado, mas que eu não consegui mudar, é quando a gente põe um sujeito dentro da prisão, a gente está trazendo uma família dele para cumprir pena junto com ele. É o dia que vai levar o kit, é o dia que vai fazer a visita, que é sempre nos domingos, é a família que fica no sol, que fica na chuva. Eu tô participando de uma pesquisa nacional hoje que a gente está fazendo para o DEPEN, que é sobre os impactos psicossociais causados nas famílias das pessoas que estão em cumprimento de pena. E eu tive recentemente lá em Manaus, fiquei lá 10 dias, foi naquele presídio lá famoso, onde morreram muitas pessoas no ano passado, e o presídio fica numa mata, né? E as pessoas ficam no sol, na chuva. Ano passado, uma pessoa foi atacada por um bicho, foi morta lá, e a gente começa a perceber que o nosso Estado ele coloca essa família do sujeito também como uma família que cometeu delito. A gente não cria o estereótipo só com relação ao sujeito, mas a gente que cometeu o delito, mas a gente acaba criando também o estereótipo para essa família, né? E eu lembro da conversa que eu tive com uma esposa do rapaz lá em Manaus, que ela falou assim, olha, eu não conto que meu marido é criminoso no meu trabalho, porque senão eu perco o meu trabalho. E isso é algo que a gente também precisa pensar, né? Como estão as famílias dessas pessoas, como elas estão. A moça que trabalha com a gente aqui em casa, ela trabalhou aqui 2 dias, desapareceu. Eu falei, o que nós fizemos para essa moça? Né? Até para ilustrar. E aí minha esposa ligou insistentemente, aí ela veio com muito custo, aí contou para minha esposa, que ela chegou aqui, viu um tantão de livro falando de presídio, que ela achou que eu era policial, e ela tem 2 filhos presos, então ela preferiu não trabalhar, porque se a gente soubesse que ela era mãe de pessoas presas, que a gente ia demitir. Então isso tudo faz com que a gente pense nessas famílias, né? Esse impacto que essa família sofre também com esse ente querido que vai preso, né? Ele pode não ser querido para a vítima, mas ele é querido para a família, e como que isso acontece, eu acho que é outra coisa que vale muito a gente se debruçar e tentar compreender e tentar olhar para essa família com um outro olhar, porque essa família também está em sofrimento, né? Porque ela está sendo
julgada tanto quanto o sujeito que cometeu esse crime. E a gente vê em algumas unidades prisionais, algumas outras que eu tive pelo Brasil, e como que eles tratavam, né? Eu tive a oportunidade de ver momentos de revista, como que eles tratavam esses familiares, né? Já chegavam com o benefício, com a dúvida, né? O scanner deu essa sombra, você está com isso aqui, vai para o banheiro, nós vamos ficar aqui na porta, e você vai ter que mostrar, você está com droga, e às vezes a pessoa estava com gases, né? Então, a gente tem também essa questão para a gente avaliar com relação aos familiares. E é isso, gente. Comparar uma PAC com o sistema prisional comum, clássico, é perverso, né? Mas eu acho que vale muito a pena fazer essa comparação. Não estou dizendo que a PAC é o melhor modelo, aliás, que ela não tem nenhum problema, porque ela tem problema. Essa obrigatoriedade dessas orações, para mim, isso aí é violência psicológica, né? Se a gente está no Estado laico, isso não podia ter. Ao contrário também, que a gente vê o modo de tratamento dessas pessoas dentro da PAC e dentro do sistema prisional comum. Então, toda hora a gente precisa colocar algumas coisas na balança. O prisional comum, além da violência psicológica, tem a física, tem outras também, outras violações, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que esse sujeito está preso, ele está perdendo o direito de ir e vir. Todos os demais direitos dele precisam ser assegurados. E o mais importante é que essa pessoa vai sair um dia e que a gente vai ter que conviver com ela aqui fora. E que bom será se essa pessoa que sair estiver realmente comprometida com uma mudança e estiver disposta a ter um outro tipo de vida, e não sair dali mais revoltada do que quando entrou, querendo cometer delitos ainda piores. Então, eu penso que se tivéssemos mais APACs seria interessante, mas eu penso também que existe uma seleção que não pode ser desconsiderada. A APAC ela tem mais sucesso também, porque eu faço uma peneira no sistema prisional comum e escolho as pessoas que vão vir para a APAC. Essas são aquelas pessoas que não cometeram nenhuma infração dentro do sistema comum, né? São pessoas que já estão ali há um bom tempo e que já passaram pelo aquele sistema, como o Albas Aluar fala, né? Já passaram pelo condomínio do diabo, então a fim de ir para o céu. E aí chegam na APAC, a APAC ela é um hotel de luxo. E aí alguns falam assim, vou fugir, outros topam cumprir a medida ali, porque estão sendo tratados com mais dignidade. Então, a gente precisa pensar que se acaba com o sistema clássico e transforma tudo em APAC, não vai dar certo. Do mesmo jeito que hoje querem criar a APAC juvenil, eu acho que não dá certo. Pela experiência que eu tenho com o sistema socioeducativo, eu penso que o adolescente ainda não está preparado para a forma que a APAC quer tratá-lo, com esse rigor das orações, né, no cotidiano, com a obrigatoriedade de cumprir as atividades, igual vocês viram naquele quadro de atividade, o dia todo ele é cronometrado, ele tem obrigações, esse adolescente ele não está muito afim em determinados momentos de cumprir alguns ritos que são colocados, e aí eu sou contra quando pensa no modelo de APAC para o adolescente. Eu acho que tem que ter um trabalho muito maior lá com as escolas para que a gente consiga, ou com as famílias também, eu acho que a família precisa ser amparada o tempo todo, para que a gente não precise ter os centros socioeducativos. É isso. Professor, Oi. brilhante, muito interessante, né? Nossa, é um assunto que dá vontade de a gente continuar conversando sobre isso, né? Sim. Ele traz várias vertentes, várias reflexões. Eu vou passar, tem algumas considerações de alguns alunos que... Se quiserem abrir os aqui o aluno fazer também, fica à vontade, tá? Pode então, tá, nós vamos abrir. Eu só queria lembrá-los
só assim, vamos acabar, né, fazer as perguntas. Ao final a gente lembra que tem outras palestras, tá bom, gente? Mas eu vou passar, é até interessante essa colocação, esse modelo da PAC, eu queria só fazer um questionamento. Em relação, se tem o índice de sucesso em comparado de ressocialização, de reincidência da PAC em relação ao sistema comum? Sim, eu falei ele aí. No sistema comum, hoje Você falou, eu só queria... a gente tem um índice dentro de Minas Gerais de 15%, né, de pessoas que não voltam a cometer o delito. Já na PAC, a média do Estado, uma média nacional da PAC é de 65%. A PAC de Santa Luzia, que eu acompanhei de perto e eu acompanho até hoje, ontem mesmo eu estava conversando com um ex-recuperando que está lá em Rondônia, ele viu esse post, me ligou para falar, você vai falar da PAC? Eu acompanho essas pessoas e o índice da PAC de Santa Luzia é de 80% das pessoas não voltarem a cometer o delito. De todo jeito, eu ainda acho que pode ter brecha, porque pode ter sujeito que vai para alguma comarca que não é informatizado e esse cara cometeu um delito lá e ele não entrou no sistema, né? Mas a gente fica só com aquilo ali que a gente sabe. Mas no que nós temos hoje, esse índice de ressocialização na PAC ele é muito bom e com um custo ínfimo, né? Isso. Professor, tem algumas perguntas, já que o senhor quer abrir o microfone, alguém quer começar? Um de cada vez? Se me permitem, eu só queria agradecer. Eu sou a professora Camila, eu manifestei aí no chat, era parabenizar pela exposição, agradecer pelas propostas de reflexão, muito pertinente, e era só isso, só queria agradecer. Obrigado, Camila. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Gente, quem não gostou pode falar também. Não, tem várias perguntas, não vou começar aqui que eu compilei. Tem o J, eu não sei o nome dele, né? Só tá J aqui. Os garfos e colheres são de plástico? Não, são de metal. Isso depois me assustou. E, o Jota, quando eu cheguei na cozinha, que eu vi os caras com umas facas deste tamanho, eu falei, esses caras picam a gente aqui com muita facilidade. Né? E não sei se vocês lembram, no primeiro dia que eu entrei na PAC, passou um senhor de bigodinho assim, uma picareta, que é aquele negócio de cavar buraco. Eu falei assim, esse é funcionário. Pessoal, não, ele é preso. Eu falei, Jesus. Né? Eu imaginei que eu ia entrar na PAC, estariam todos de uniforme, eles não usam uniforme, quem usa uniforme lá é o funcionário, então o recuperando, ele está de roupa igual a gente, roupa comum, então você não sabe quem é recuperando, quem não é, eles usam no máximo um crachá, né, falando que é recuperando, só isso. Entendi. Tem outra pergunta do Matheus Otto, ele pergunta, doutor, no modelo do sistema prisional gerido pela PAC é utilizado o método panóptico de Foucault? Pois é, o panótipo depende do prédio. Esse prédio de Santa Luzia, ele é um prédio que é uma coisa fantástica. Por quê? Porque a PAC de Santa Luzia surgiu assim, era necessário criar uma PAC metropolitana. Então, foi criada a PAC de Santa Luzia a partir do movimento do professor Fábio Avelar, professor de Direito da PUC, hoje falecido. Ele consegue um recurso no Ministério da Justiça para construir, e ele consegue o terreno de Santa Luzia doado pelo prefeito lá, pelo Calixto, na época, e aí a PAC de Santa Luzia ela tem essa infraestrutura magnífica, a melhor do Brasil, justamente porque ele conseguiu um arquiteto, professor da PUC, para doar esse projeto. Então, lá não tem esse controle, inclusive a instituição que faz a inspeção, a FEBAC, ela reclama que a PAC de Santa Luzia é imensa, porque ela acha que não dá para fazer esse controle. Eu, particularmente, acho isso fantástico. Não ter esse controle, esse panótipo, por mais que ele aparece, quando você tranca lá um pavilhão e fica ali de noite, está trancado, e tem o galeria, que é um recuperante que fica a noite inteira ali à disposição dos outros, depende da arquitetura de qual PAC. Nós temos APACs que são casas que são adaptadas e que acaba tendo aquele controle. Uma das APACs que eu visitei, que é muito falada, que é a de Itaúna, ela é um lugar muito abafado, o prédio, então você faz um controle muito maior do que a PAC de Santa Luzia. O cara passeia, vai lá atrás do prédio, volta,
tem aqueles muros enormes de 6, 7 metros, o cara circula ali sozinho. Então, não tem esse vigiar o tempo todo, não. Eles ficam mais livres. É como eu disse, a autogestão e o autocontrole deles. Ótimo. Quando o cara quer fugir, para que ele vai pular o muro se ele tem a chave? Né? Pois é. Tem outra pergunta da Fernanda da Cruz. Ela pergunta: e se alguém não quiser estudar, o que acontece? Aí ele volta para o sistema prisional comum. A PAC não aceita quem não cumpre os ritos da PAC. Eu, por exemplo, no período que eu assumi a PAC como diretor-geral, assumi na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, foi pego 3 celulares dentro do regime semiaberto e bucha de maconha. Os rapazes sabiam que eles iam ter que voltar para o sistema prisional comum porque eles cometeram delitos graves. Ele fugiu. Um deles pegou uma faca, a faca da cozinha, ameaçou o pessoal e pulou o muro, conseguiu correr, pular um muro de 6 metros. Os caras são quase gatos, né? Se vocês forem lá e ver o tamanho do muro e o cara conseguiu pular, você fica impressionado. Com a faca na mão. E que é mais louco ainda. E aí, ao mesmo tempo, fugiu aqui a fala. A pergunta, desculpa, Luciano. Era se a pessoa não quisesse estudar, né? Agora tem... então é isso. Então ele vai voltar. Igual esses que eu peguei lá, fumando maconha, que teriam que voltar para o regime prisional comum por causa disso, eu queria ter a oportunidade de convencê-los a ficar. Mas tem que ir embora. Do mesmo jeito que ele simplesmente se negar a estudar, do mesmo jeito que ele se negar a fazer o almoço, porque cada período é um que vai para a cozinha, se negar a aprender a fazer pão, eles têm que voltar para o sistema prisional comum. A PAC não tem diálogo nesse sentido, isso é uma pena. Entendi. Professor, se você quiser encerrar a apresentação do seu slide, você fica na tela, tá? Eu vou só fazer mais algumas perguntas, se eu permitir. Claro. Tem Pronto. uma aluna, Larissa Souza, ela falou que adorou, né, tem vários elogios aqui, ela fala que é o tema do TCC, né, inconstitucionalidade do sistema penitenciário brasileiro, e ela fala que vai entrar em contato. Tem um peregrino, né, não sei o nome do aluno aqui, ele fala: o senhor é contra a presença da religião na PAC ou contra a exigência na participação obrigatória nos eventos religiosos? Pois é, eu não sou contra a religião, não. Muito pelo contrário, né? Eu falo aí que eu comecei o mestrado achando que eles tinham que ter no socioeducativo por causa disso. Mas, na verdade, eu sou contra essa obrigatoriedade, igual eu falei com vocês. Se o rapaz não cumprir os ritos religiosos, isso é motivo para ele voltar para um sistema prisional comum. Né? Aí, assim, poxa, eu estou com um cara que está aqui na PAC há 5, 6 anos. Está trabalhando bem. Aí um dia fala assim: não vou rezar, cansei disso, a partir de hoje acabou, eu virei ateu. Amanhã você está levando ele de volta para o sistema comum. Então, isso me incomoda lá dentro. Eu acho que o cara tinha que ter o direito, a opção de escolha. Eu quero ser católico, eu quero ser evangélico, eu quero ser budista, eu quero ser do candomblé, coisas que não tem na PAC. Né? Igual o dia que eu entrevistei o presidente da FEBAC, eu falei: por que eu não vejo aqui dentro a religião afro-brasileira? Né? E ele falou: porque o povo não quer. Aí, na hora que eu comecei a entrevistar e que os rapazes foram ganhando minha confiança, chegar e falar assim: olha, eu sou do candomblé. Igual teve um que falou comigo que era do candomblé, eu falei: por que você não fala aqui dentro? Porque se eu falar, eles vão me mandar para o sistema comum. Nessa época eu nem era diretor, eu falei: eu vou bancar isso aqui, que se eles fizerem você voltar, eu arrumo uma confusão aqui dentro. E aí achamos livros, inclusive do candomblé, dentro da própria biblioteca da PAC, ele começou a estudar. Aí isso foi até bacana. Chegou um rapaz lá, um outro preso, para mim, e falou: professor, neguinho tá com os livros de macumba, trazendo capeta para dentro da PAC. Aí no dia eu até falei com ele: mas quem está com mais capeta? Ele que está preso aqui, que estava traficando 300 gramas de maconha, ou você que está aqui porque matou 3 pessoas? Esses questionamentos eu fazia lá dentro o tempo todo, né? E aí a PAC ela pergunta se o cara é católico ou evangélico, não dá opção para ele ser de outra religião.
Então, isso me incomoda dentro da APAC. E a APAC, constituída na Igreja Católica, ela quer justamente fazer com que os caras, inclusive, sejam católicos. Até alguma... Deixa eu ver aqui, teve um questionamento bem uma consideração, Mateus. A introdução da religião recuperando não causa a criação de preceitos que poderiam causar até mesmo divergência com a convivência dos mesmos? Pois é, Mateus. Isso é uma coisa que me incomoda lá justamente. Eu te falei que como um rapaz brigou com o outro porque ele começou a ler os livros do Candomblé, isso é um problema dentro da APAC. Lá na APAC de Santa Luzia tem uma capela, e aí um dos presos pintou, os caras pintam bem, pintou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso aí virou uma guerra lá dentro, porque eles falavam que não podia ter, porque a maioria é evangélico, tem que predominar o que os evangélicos queriam. Nesse período, nós tínhamos 87 evangélicos no sistema fechado, um sistema fechado que tinha, nesse momento que eu fazia pesquisas, tinha 23, mas que quando eu comecei a conversar com os caras no pé de ouvido, uns falaram que era kardecista, muitos eram do Candomblé ou da Umbanda, mas todos falavam que era evangélico, porque dentro do sistema prisional, se o cara fala que é evangélico, arrumou a gola, pegou uma Bíblia, ele vai ser mais bem tratado. Então... Pois é, muito bacana. Desculpa, eu vou fazer mais algumas aqui. Tem um aluno perguntando sobre... uma vez que a APAC estão reclusos apenados por diversos crimes, qual seria o regime que o preso teria que estar para ser transferido para a APAC? Da Daniele. Sempre no regime fechado. Um preso que estiver no semiaberto, ele nunca vai para uma APAC. Por quê? Porque a ideia é que o preso chegue na APAC e que ele tenha tempo de aprender sobre o método APAC. Se ele vai para lá e está no regime fechado, mas ele tem a chance de ter uma progressão daqui a 6 meses, eles entendem que esse não vale a pena ir para a APAC, porque não vai aprender nada sobre o método APAC. Então, a APAC vai sempre priorizar um sujeito que tem muito mais tempo para cumprir, tá? Para ele aprender sobre a APAC, e a APAC faz uma coisa que é interessante. Ela pega vários ex-presos, ex-recuperandos, para que eles se tornem funcionários da APAC. Uma coisa que me incomoda também, né? Porque o cara continua vivendo o crime a vida toda. Ele sai da vida de criminoso e passa a cuidar dos outros que estão ali dentro. Isso eu acho que é meio adoecedor. Aí seria uma discussão para o povo da saúde mental, aí, da psicologia. Mas é uma discussão também interessante. Professor, não demais. Essa questão dele carregar sempre esse estigma da família, eu acho que é um tema que a gente pode voltar na outra oportunidade, né? Isso aí... Peraí, não saiu o som, não. Saiu. A gente pode voltar, porque ele vai ser para sempre, ele fica cometendo aquele crime sem mesmo, né, continuar na vida criminosa. Vamos lá. Tem mais algumas aqui para a gente citar? Tem o Raimundo Cândido está perguntando. Boa noite, professora. As visitas são permitidas em relação ao estudante de direito? A PAC e quais são os critérios? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Ele está perguntando sobre as visitas. Visita íntima? Sim, cara. Não, visita dos alunos, estudantes de direito. Pode. Visita dos alunos pode, é só ligar lá na PAC, eu até marco para vocês podem lá visitar, o povo adora receber, acham fantástico. E uma coisa que eu não falei também, que eu acho que é importante, num dos pilares, e vocês me lembraram, num dos pilares, o tempo está acabando aí, né, Luciana? Um dos pilares, realmente, é esse da família, e eles entendem que a família tem que estar próxima. Então, num presídio comum de visita íntima, ela é pequenininha, na PAC são 12 horas e 15 minutos. Os 15 minutos é para tomar o café da manhã com o marido ali. Então, a esposa vai chegar às 7 horas da noite na PAC, ele vai ter arrumado o quarto, ele vai poder enfeitar aquele quarto com fotos da família, colocar um sonzinho para eles ouvirem, vão assistir uma televisão, tem um espaço aberto para eles verem as estrelas, então tem um deles ali também, né? E aí, os 15 minutos no dia seguinte, para tomar um café juntos e ela ir embora para o serviço, embora para casa. E, diferente do sistema comum. Lá em Colatina, por exemplo, no Espírito Santo, a visita íntima acontece dentro do container,
com um cara andando em cima do container com uma arma. Eu acho que ninguém consegue transar com essa tensão toda, né, gente? Pois é, muito interessante. Agora, tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Tá. Obrigado, Alceu. Deixa eu ver se eu esqueci de passar alguma pergunta pro... Eu acho que também você deixou o seu contato, né, professor? Né? O pessoal tá dando parabéns. Daniele, sim. Tá, podemos marcar, tá, gente? Vamos marcar com o professor, a gente pode marcar sim, uma visita, podemos também marcar dele voltar, porque o assunto é interessante, eu também gosto, minha pegada é direito internacional, então eu gosto de tratar isso também nessa perspectiva, né, nessa violação dos direitos. O Brasil, ele já foi condenado várias vezes no sistema interamericano de direitos humanos como violador, e esse é o modelo que busca respeitar, né, a questão básica do direito, aí, o mínimo aí do direito, né, passar por perder estigmatizado sempre, né? Então, esse modelo, ele busca respeitar, é o que a gente vê e é o que todo mundo, assim, tirando quem estuda direito, quem conhece direito, sempre prega direito de preso, né, direito de bandido. Então, é uma forma da gente repensar, e quando o pessoal entra no direito, ele acaba tendo conhecimento disso. Então, isso é muito bom, esse esclarecimento. Eu acho que isso tem que ser difundido pela sociedade, para a gente ter um novo olhar, né, sobre isso. Ok? Então, a gente gostaria de agradecer imensamente. A Fernanda comenta aqui também, só para terminar. Então, a PAC seria uma ditadura religiosa ineficiente na ressocialização, por escolherem apenas aqueles que têm bom comportamento, apenas duas escolhas de religião, evangélica ou católica. Eu acho que isso aí você já falou, né? É uma isso, mas acaba sendo isso, católico e evangélico, qualquer PAC do Estado ou de outro Estado que você for, vai ter isso. Uma pessoa me perguntou sobre o lazer aí que eu vi. Olha, eu posso falar depois sobre o lazer, eu posso mandar para vocês, mas o lazer acontece, o sábado é um dia inteiro de lazer, é um dia que eles têm livre lá para fazer o que eles quiserem, tá? Outra pessoa perguntou aí mais alguma coisa sobre a religião. Eu perdi, foi aí no chat aí agora. Mas aí é isso, eu estou à disposição, podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, tá bom? Eu gosto muito de discutir sobre esse sistema prisional, gosto muito de discutir sobre a PAC, né? Acho que eu vou ter que acabar fazendo ainda o curso de Direito, quem sabe eu volto a ser aluno da Unifem de novo. Eu acho que existe muita injustiça dentro do sistema prisional, é preciso pessoas com essa sensibilidade para perceber e para dar conta e para colaborar com o sistema prisional. Nós temos pessoas lá que cometeram delitos e que são delitos pequenos e que podem sair e se tornarem, né, voltarem a ser pessoas comuns sem problema nenhum. Mas o sistema prisional acaba levando essas pessoas sempre para o lado oposto, né? A história de que o presídio é uma universidade do crime é muito verdadeira. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado pela confiança, tá, de ter vindo com vocês, né? Vi que chegou a quase 200 pessoas aí. Muito obrigado, Luciana. Tá? Valeu demais, gente. Ô, professor, gostaria de agradecer imensamente. A gente conta com a sua participação. A casa está de portas abertas, tanto pode ser nesse período da Covid, aqui através das nossas aulas online, né? E tanto, eu quero registrar que a gente chegou, acho que 232 participantes, tá? Então, parabéns, o tema foi muito interessante, muito didático. Foi muito bom a gente conhecer melhor, né, do que se trata a PAC. Seu trabalho é muito bem feito. A gente aguarda, né, novas oportunidades aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, se tiver mais algum questionamento, a pessoa pediu para você colocar o telefone e vamos finalizar. Aí você coloca para a gente o telefone de novo. Ao slide novamente? Slide que tem seu número e seu contato, por favor. Isso. Então, boa noite, gente. Muito obrigada. Quero registrar aqui, pessoal. Pode até colocar, pessoal. Só vou acabar. Nós temos mais 2 palestras agora, 8h30. Quero registrar a presença dos professores. Cássia, Camila. Quem mais tá aí? Ainda não. Pode ir de novo. Tenta de novo, por favor. E gostaria de convidá-los para 2 palestras que teremos agora, 8h30.
uma com o professor Cleiton, como mediador e palestrante também, professor Elcio, e a professora Carolina Schettino com a Flávia, Carol? Maria Flávia, ok, gente? Máximo. Então, vamos aproveitar aí. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Pronto, compartilhei. Tá aí. Fantástico. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.